Pessoal entrando. Pessoal que está entrando, será que por gentileza poderia só confirmar para mim se vocês estão me ouvindo? Por favor. Legal. Bom, agora quase na hora da nossa live. Esperar o professor Landolfo entrar. Pessoal do quinto ano presente aí? Vamos lá então, pessoal. Bom, o professor Landolfo entrou. Já vou convidá-lo aqui. Professor Landolfo? Tá me ouvindo? Entendeu? Oi, tudo bem? Tá me ouvindo, né? Tô ouvindo sim. Eu tô ouvindo. O meu vídeo tá travado, é isso? Para vocês? Não estou te vendo aqui, professor. Concluir. Tá me vendo agora ou não? Agora foi. Tô vendo, agora tô vendo. Boa noite aí, meu amigo. Tudo bem, Jamil? Boa noite, professor. Como é que vai? Ótimo, graças Tudo a bem? Deus. Tudo ótimo, meu amigo. Ó, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, dizer que é uma honra para mim participar aí de uma live da Unifafib, com você que é um estudioso aí do processo civil, do direito coletivo. Fico honrado pelo convite e espero que seja o primeiro de outros bate-papos nossos. E estou à disposição aí dos alunos. Um grande abraço para todos os alunos que estão presentes. Eu já morei em São José do Rio Preto, é próximo aí de Bebedouro. Tenho alguns conhecidos, alguns amigos aí em Bebedouro. Então, para mim é uma grande satisfação estar aqui para conversar com vocês. Também sou do interior, sou de Presidente Prudente, interior de São Paulo. Hoje eu moro em Santos, estou falando de Santos. E para mim é uma honra. Obrigado pelo convite e espero aí poder contribuir para a formação dos alunos da Unifafib. Para mim vai ser um prazer. Professor, na verdade, eu quem agradeço desde o primeiro momento em que nós entramos em contato. O professor em nenhum momento titubeou em aceitar o convite. E para nós da Unifafib é uma honra tê-lo conosco, especialmente para a gente, né, o pessoal do quinto ano da Unifafib, que está estudando tutela dos interesses difusos e coletivos, e utilizando, né, como referência a obra que o professor é coautor junto com o professor Adriano Andrade, com o Kleber Masson. A minha já está surrada, porque já é são anos de acompanhamento aí, né, nos estudos dos interesses coletivos, interesses difusos. E, bom, e agradecer também a própria Unifafib, que concedeu o Instagram da institucional, agradecer a coordenadora Joana Bernardes, agradecer o pró-reitor acadêmico Rafael Catani, que disponibilizaram esse momento, e também, né, o próprio professor Landolfo, que está conosco aqui e vai conversar, vai trazer bastante conhecimento a respeito dos interesses difusos e coletivos. Bom, professor Landolfo, pessoal, para vocês todos já conhecem, mas a título de apresentação, é membro do Ministério Público, né, promotor de justiça, é da Promotoria do Patrimônio Público, né, professor? Isso, Jamil, Promotoria do Patrimônio Público de Santos. Promotoria do Patrimônio Público de Santos. Além disso, é mestre em Direitos Difusos e Coletivos pela PUC São Paulo, é professor do G7 Jurídico, que hoje é um dos cursos de grande impacto aí no cenário de preparação para concurso público, e está conosco hoje para conversar sobre o papel resolutivo do Ministério Público. E dentro, né, dessa situação de pandemia, envolvendo especialmente os interesses difusos e coletivos, né? Porque nós olhamos muitas vezes para o Ministério Público e para os interesses difusos e coletivos e pensamos num
Ministério Público que busca sempre a resolução judicial, que provoca a jurisdição estatal, e tem horas que, às vezes, a jurisdição estatal talvez não seja a melhor forma para se obter a solução adequada para determinadas disputas, né, professor? Imagine algumas situações, por exemplo, uma ocupação irregular, né? Tem um problema de ocupação irregular, de repente, numa encosta. Aí uma ocupação irregular numa encosta, de repente, uma violação, né, ao Código Florestal, que acaba devastando uma área de APP naquela encosta. Mas, ao mesmo tempo, ter um interesse relevante, interesse social daquela população que acabou ocupando, né, de forma irregular aquela situação, problemas de saneamento. E aí o Ministério Público se vê numa situação em que são vários interesses difusos, vários interesses coletivos que estão em jogo. E como é que o Ministério Público vai atuar nesse caso? Vai simplesmente escolher um lado e falar, bom, eu vou retirar toda essa ocupação daqui? Será que nesse momento estaria cumprindo também a sua função constitucional? E é tudo isso que o professor Landolfo vem conversar com a gente e, aproveitando, né, conversar contextualizado nesse momento de coronavírus, em que o Ministério Público novamente assume um protagonismo na defesa dos interesses coletivos. Né, professor? E, diante disso, acho que o pessoal gostaria de saber qual que seria, né, o papel do Ministério Público que o Constituinte reservou a ele, né, na Constituição de 88. Qual que é a função constitucional do Ministério Público, a vocação, né, do Ministério Público na defesa desses interesses coletivos? E mais do que isso, né, o que seria essa postura resolutiva do Ministério Público? Como é que funciona principalmente dentro da promotoria, como é que funciona essa dinâmica de um Ministério Público resolutivo? E como é que tem sido a atuação do Ministério Público nesse momento de pandemia envolvendo os interesses difusos e coletivos? Bom, já em meu primeiro lugar, eu quero dizer que eu fico muito feliz em saber que a Unifafib já introduziu na grade curricular a disciplina Interesses Difusos e Coletivos. Algumas faculdades já vêm fazendo isso, não são todas, e eu tenho certeza que essa postura da faculdade, eu tenho certeza que isso tem a sua participação também, vai levar os seus alunos, vai levar os alunos da Unifafib para um outro patamar de estudo, e para quem almeja carreira pública, com certeza essa formação que eles estão tendo com você será fundamental para eles conquistarem esse objetivo. A sua pergunta é muito pertinente, porque o Ministério Público, hoje, ele enfrenta uma grande transição. Embora a nossa Constituição seja de 1988, ela inaugurou um novo perfil de atuação ministerial. Fato é que nem todas as instituições, porque nós temos vários ministérios públicos, né? São vários ministérios públicos estaduais, tem o Ministério Público da União com várias carreiras, nem todos os ministérios públicos já implementaram esse perfil constitucional que é lá de 1988. As constituições que antecederam a nossa Carta de 88, elas ora incluíam o Ministério Público na carreira do judiciário, ora incluíam o Ministério Público como um braço do Poder Executivo. Foi a partir da Constituição de 88 que o nosso Ministério Público brasileiro passou a ter um papel mais decisivo no nosso sistema de justiça, porque ele foi concebido como uma instituição independente do judiciário, independente do executivo, e nós sabemos a importância que é você ter uma instituição independente para atuar em defesa de direitos fundamentais. Então, na Constituição de 88, o Ministério Público está inserido no capítulo das funções essenciais da justiça. É uma das instituições que desempenha uma função essencial à justiça. E quando a gente vai estudar o perfil constitucional do Ministério Público, de longe, a norma mais importante é o nosso artigo 127. Porque o artigo 127, ele traz, num só dispositivo, qual que é a definição de Ministério Público e qual que é a sua missão constitucional. Está posto lá no artigo 127 que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado. Aqui a gente já tem a sua definição. Uma instituição permanente, o que significa dizer que não se admitirá nenhuma proposta de emenda constitucional tendente a enfraquecer ou abolir essa instituição. É uma cláusula pétrea heterogênea, na expressão do professor Hugo Nigo Mazzi.
E quando a Constituição diz que ele é essencial à função jurisdicional do Estado, na verdade, aqui o legislador constituinte, ele disse menos do que ele queria dizer, porque o Ministério Público não é apenas essencial à função jurisdicional do Estado, ele é essencial à justiça, ao sistema de justiça, e isso é muito maior do que a função jurisdicional do Estado. E aqui eu abro um pequeno parênteses, que eu acho importante a gente contextualizar essa noção de acesso à justiça, porque quando eu me formei lá em 2000, já estou entregando aqui a minha idade, eu estudava que acesso à justiça era acesso a uma sentença justa, ou seja, o acesso, esse direito fundamental, essa garantia fundamental estava vinculada ao processo. Olha, só vai ter acesso à justiça aquele cidadão que teve acesso a uma sentença justa. Mas esse é um conceito já anacrônico de acesso à justiça. Nós tivemos uma série de ondas renovatórias do acesso à justiça, aqui eu cito a obra clássica dos professores Mauro Capelletti e Brian Garf. E hoje a noção de acesso à justiça é muito mais do que isso. Na primeira onda renovatória, nós já percebemos a preocupação em remover um dos obstáculos ao acesso à justiça, que era o obstáculo de ordem econômica. Muitas pessoas não conseguiam tutelar os seus interesses, os seus direitos, porque elas não tinham recurso para arcar com as custas processuais, honorários advocatícios. Então, identificado esse primeiro obstáculo nessa primeira onda renovatória, qual foi a preocupação? Remover esse primeiro obstáculo. E aí nasce a ideia de assistência judiciária gratuita para disponibilizar essa possibilidade àquelas pessoas com parcos recursos. E a nossa Constituição de 88, ela corroborou essa ideia ao prever uma outra instituição essencial ao sistema de justiça, que são as defensorias públicas. Então, o traço marcante da primeira onda renovatória de acesso à justiça é exatamente a retirada desse obstáculo econômico por meio da assistência judiciária gratuita. E aí, a doutrina desses professores identifica uma segunda onda renovatória. Vamos renovar o acesso à justiça. Percebeu-se que a remoção do obstáculo econômico, embora importante, não era suficiente para tutela completa desses interesses, especialmente para os interesses coletivos que foram surgindo na segunda e terceira dimensão dos direitos fundamentais. O direito privado, o direito processual civil tradicional, concebido à luz dos princípios liberais, ele não era suficiente para a tutela do meio ambiente, dos interesses dos consumidores, dos interesses da saúde pública, dos interesses da segurança pública, da probidade administrativa. Havia uma série de obstáculos, uma série de empecilhos. E eu cito alguns. Imagine que uma instituição financeira, Jamil, decidisse cobrar indevidamente por mês R$10 a título de tarifa de todos os seus correntistas. Esse dano individualmente considerado é um dano irrisório, R$10, mas ela tem milhões de correntistas. Então, olha o dano que ela causou por meio dessa prática abusiva. E esses correntistas, eles não se sentiam estimulados a procurar o judiciário para a tutela dessa lesão, que era insignificante. Os custos com um advogado, por exemplo, já não compensavam essa tutela. Havia esse inconveniente, então, aquilo que o professor Kazuo Watanabe identifica e nomeia como litigiosidade contida. Uma série de danos insignificantes em escala coletiva e que não eram tutelados, não eram reparados por essas razões. Além disso, esse modelo processual tradicional, que fazia com que as pessoas tivessem que individualmente tutelar os seus interesses, gerava uma série de outros problemas. Enxurrada de processos na justiça, isso gera onerosidade, demora, o processo vai levar mais tempo para chegar a um bom termo. Tudo isso era um complicador para a tutela dessas lesões massificadas, que são muito mais fáceis de identificar, por exemplo, nas relações de consumo. E não era só isso. Havia óbices insuperáveis no próprio processo civil tradicional, porque a pessoa só estava autorizada a tutelar em nome próprio, interesse próprio. Então, não podia o cidadão entrar com uma ação para tutelar o meio ambiente, porque o meio ambiente não era dele. Ele esbarrava na limitação da legitimação ordinária, que era a regra do sistema. Então, foi a partir dessa constatação que percebeu-se a necessidade de novas ferramentas processuais para a promoção de tutela coletiva de interesses, ou de tutela de interesses coletivos. E aqui a gente identifica perfeitamente e claramente a segunda onda renovatória de acesso à justiça,
que vem com essa proposta de tutelar em escala coletiva os interesses. Isso, nessa segunda onda renovatória, o Ministério Público tem um papel protagonista excepcional, especialmente no nosso ordenamento jurídico, porque a própria Constituição Federal erigiu o Ministério Público a defensor constitucional dos interesses difusos e coletivos, está lá no artigo 129, inciso 3º. E mais do que isso, a nossa Lei da Ação Civil Pública confere ao Ministério Público uma ferramenta que é fundamental para o bom desempenho dessa tutela, que é o inquérito civil. E só o Ministério Público dispõe dessa ferramenta, que confere a ele amplos poderes instrutórios, e isso faz com que a investigação seja mais eficiente que a das outras instituições. Isso explica, dentre outros fatores, por que o Ministério Público desempenha um papel tão protagonista na tutela dos interesses coletivos. E aí nós entramos já na terceira onda renovatória, que é a que nos interessa para o momento atual, que é a onda que vem para simplificar os procedimentos. E aí vem a lei dos dados especiais, uma série de alterações no CPC antigo, o novo Código de Processo Civil, bem mais simplificado, com regras que estimulam claramente a autocomposição, a solução amigável dos conflitos. E nessa terceira onda renovatória, a gente chega no conceito atual, conceito contemporâneo de acesso à justiça, que deixa de ser aquela busca por uma sentença justa e passa a ser considerado o acesso a uma ordem jurídica justa. Então, acesso à justiça hoje não é acesso a uma sentença justa, é muito mais do que isso. É acesso a uma solução de um conflito de interesses que seja adequada, eficaz e séria. A própria Constituição de 88, no seu preâmbulo, já nos traz essa noção que uma das finalidades da Constituição é promover o que é a harmonia social e solução pacífica dos conflitos. Então, qual que é o papel do Ministério Público, Jamil, nessa terceira onda renovatória? Ele é o garantidor do acesso à justiça. Sendo uma das entidades essenciais ao sistema de justiça, cabe ao Ministério Público desempenhar as suas atribuições para garantir um efetivo acesso à justiça. Então, aqui a gente fechou a definição de Ministério Público, o seu perfil constitucional. Instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, essencial ao acesso à justiça, nessa visão contemporânea, em que acesso à justiça não necessariamente significa acesso a uma sentença justa. Judicialização no conflito, muito ao contrário, na maior parte das vezes, o acesso à justiça será muito mais efetivo, a tutela do bem, especialmente os coletivos, será muito mais efetiva quando ela se der extrajudicialmente por meio da autocomposição, ou mesmo judicialmente, mas buscando sempre em primeiro plano a autocomposição. O mesmo artigo 127, Jamil, prosseguindo, ele traz qual que é a missão constitucional do Ministério Público. A missão do Ministério Público é defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis. O que significa que o Ministério Público tem como missão constitucional defender a ordem jurídica? A gente consegue identificar muito claramente essa função quando, por exemplo, o Procurador-Geral de Justiça propõe uma ação direta de inconstitucionalidade em face de um ato normativo municipal que seja inconstitucional. Isso está acontecendo hoje no Estado de São Paulo e também no Brasil afora, em razão dessa pandemia. O Supremo Tribunal Federal firmou um entendimento, em controle concentrado, de que os Estados e a União têm competência concorrente para definir as regras aí da pandemia, as regras de quarentena, de isolamento social, de combate ao Covid. E a competência do município é suplementar, o que significa dizer que ele também pode trazer regras para combate a essa pandemia, mas essa competência do município, ela não pode contrariar as normas estaduais. Ou seja, o prefeito ele pode trazer mais restrições, nunca menos restrições. E o que aconteceu no estado de São Paulo? Muitos prefeitos editaram decretos de quarentena que eram menos restritivos que o decreto do governador João Dória, o decreto estadual. Seguindo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, esses prefeitos incorreram em inconstitucionalidade. E vários promotores do Estado de São Paulo ou entraram com uma ação civil pública para, em sede de controle difuso, impugnar esses decretos, ou representaram ao Procurador-Geral de Justiça para que ele propusesse uma ação direta de inconstitucionalidade. Aqui em Santos nós temos um grupo que reúne vários promotores da Baixada Santistas, e a gente entendeu por estratégia, representar o PGJ nos municípios que fizeram o relaxamento, e vários municípios fizeram isso,
para que o PGJ ajuizasse as ações diretas de inconstitucionalidade. Nós já temos liminar, por exemplo, em São Vicente. O que nós estamos fazendo aqui, o Ministério Público está fazendo? Defendendo a ordem jurídica. Outra missão do Ministério Público é promover a defesa do regime democrático. E isso é de uma importância tão grande, amigo, que às vezes a gente não reflete para compreender qual que é a missão do Ministério Público. Quando que ele está efetivamente defendendo o regime democrático? A nossa Constituição, quando ela estabelece os poderes, as competências, as atribuições de cada um dos poderes, quando ela prevê os direitos fundamentais, ela nos traz uma visão formal da democracia. Mas a democracia não é só isso. Não basta que você tenha os poderes regularmente distribuídos pela Constituição aos órgãos. Isso não basta. Esse é apenas o viés formal da democracia. A democracia, para ser concreta, ela tem que estar em consonância com os objetivos estabelecidos pela República Federativa Brasileira no artigo 3º da Constituição Federal. E quais são esses objetivos? Construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza, erradicar a miséria, promover o desenvolvimento nacional, redução das desigualdades pessoais e regionais, acabar com qualquer tipo de discriminação. Então, o Ministério Público, no desempenho das suas atribuições, ele precisa buscar, ele precisa que o seu objetivo, a sua estratégia institucional esteja alinhada a esses objetivos da República Federativa do Brasil, para que ele assegure uma democracia real e não apenas formal. Essa é, então, a noção que a gente vê para essa missão de defesa do regime democrático. E aí, na sequência, para fechar a missão constitucional do MP, tem a defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Defesa dos interesses sociais, aqui se confunde com a defesa dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. O Ministério Público tem uma série de ferramentas para promover a tutela desses interesses. Então, esse é o perfil constitucional do Ministério Público. E quando me perguntam, Landolfo, o que é o Ministério Público resolutivo? E você me fez essa pergunta que é extremamente pertinente. O Ministério Público resolutivo é o Ministério Público traçado na Constituição de 88, que deve mover a sua ação com unidade, e para isso ele tem que quê? Sempre visar essas missões que a Constituição lhe atribuiu. E ele deve trazer como linha condutora a observância dos objetivos da República Federativa do Brasil. Então, a Constituição de 88, Jamil, ela é um marco divisório na história do Ministério Público brasileiro. Ali nasce um novo Ministério Público, que tem essa missão constitucional, que tem esse perfil constitucional, e que passa a apresentar uma nova forma de atuação. A gente sai de uma ideia de Ministério Público demandista, que é anterior à Constituição de 88, e entra, então, numa ideia de Ministério Público resolutivo. O Ministério Público demandista é aquele Ministério Público que ficava em seu gabinete esperando a demanda chegar. Então, alguém oferecia uma representação, falando por apresentação, eu vou tomar as providências. Na área criminal, o delegado põe um inquérito lá na minha mesa, eu vou dar prosseguimento a esse inquérito. Então, o Ministério Público ele não tinha uma proatividade, ele era reativo. A sua atuação era primordialmente reativa. O Ministério Público resolutivo, ele não pode ter essa atuação reativa, ele tem que ser diferente. E aí a doutrina mais moderna do Ministério Público, e aqui eu cito o professor Marcelo Goulart Pedroso, ele traz a seguinte noção para o Ministério Público resolutivo. O Ministério Público resolutivo precisa apresentar uma atuação prática consequente. O que significa dizer? A atuação do Ministério Público tem que se preocupar com as consequências. Porque, como você mesmo afirmou, e é verdadeiro, muitos dos conflitos envolvem interesses de diversos grupos de pessoas e de interesses antagônicos entre si, situações extremamente complexas. Como é que o Ministério Público vai dar uma resposta com qualidade numa situação dessa, usando o perfil demandista? Ele não vai conseguir, ele vai ajuizar uma ação civil pública, tirar o problema da mesa dele e colocar na mesa do juiz. Então, o Ministério Público resolutivo ele tem que ter uma atuação prática consequente, preocupação com o resultado, com a efetividade da atuação, com a efetiva tutela dos bens jurídicos que a Constituição Federal lhe confiou.
E essa atuação consequente, ela passa basicamente por 3 vértices. O primeiro vértice é uma atuação reflexiva. O Ministério Público, antes de tomar qualquer medida, ele deve conhecer bem a realidade. Então, imagina que você, Jamil, você é um advogado, mas imagina que você preste um concurso, entre na carreira do Ministério Público e assuma uma promotoria de habitação e urbanismo numa região de litoral, que tem muito problema de ocupação em encosta. São situações extremamente complexas. Antes de adotar qualquer providência, você vai precisar conhecer bem a realidade dessa situação. Conhecer bem. E como que a gente vai conhecer essa realidade? Colhendo informações. A gente precisa fazer um mapeamento daquele problema para saber qual que é a melhor solução possível para aquele problema. Então, o Ministério Público ele deve identificar em cada área de atuação quais são as demandas sociais mais relevantes para que, a partir daí, a sua atuação seja estabelecida com medidas prioritárias. Não dá para fazer tudo. Não dá para abraçar o mundo. Então, a gente precisa estabelecer prioridades. E o órgão de execução do Ministério Público, para ele definir quais são as prioridades, ele deve conhecer bem a realidade do problema que ele está enfrentando. E como é que ele vai fazer isso? Diálogo com a comunidade científica. Então é importante ouvir a universidade, ouvir os pesquisadores sobre cada problema, porque hoje você vai, por exemplo, estudar direito do consumidor, algum problema afeta o consumidor. É totalmente interdisciplinar. O conhecimento jurídico é fundamental, mas não basta para encontrar a melhor solução. Ele vai precisar de noção de economia, noção financeira, noção de publicidade. A gente vai para a esfera de patrimônio público da mesma forma. Meio ambiente, então, nem se fala. As situações são extremamente complexas. Diferentemente do juiz, em que o conhecimento jurídico basta para bom desempenho da função dele, o promotor não basta o conhecimento jurídico. Ele precisa ter um estudo interdisciplinar. E como é humanamente impossível ter esse domínio de todas as áreas de conhecimento, essa aproximação da comunidade científica se faz necessária. É importante, por meio de convênios entre a instituição, o Ministério Público e outras instituições. Não apenas isso, para conhecer bem a realidade, deve se aproximar da sociedade civil, por meio de audiência pública, reuniões com líderes comunitários. Ele deve se aproximar do poder público. Essa é a maneira de promover essa prática reflexiva, saindo do gabinete, que era a postura tradicional do Ministério Público, indo ao encontro do problema para bem conhecê-lo. Né? Para ele conhecer bem os problemas sociais, ele vai ter que ir lá no local. Né? Ele vai ter que estreitar os laços com a comunidade. E ele fazendo isso, ele consegue, Jamil, que a sua legitimidade não seja apenas uma legitimidade legal. Tudo bem, a lei, a Constituição confere ao Ministério Público essa legitimidade para tutelar esses bens, mas isso não assegura uma representatividade adequada para essa população, para esses grupos de tutelados. Essa representatividade só será adequada quando ele se aproximar e conhecer bem essa realidade, dar voz a esses grupos. Isso é importante por meio do diálogo. Essa aproximação é fundamental para ele, que ele possa mapear em cada esfera de atuação quais são as principais demandas sociais, para, a partir daí, ele estabelecer atuações prioritárias. Então, esse é o primeiro traço de um Ministério Público resolutivo. O primeiro vértice, então, é essa atuação reflexiva. O segundo vértice é a atuação proativa. A partir do momento, Jamil, que você tem um mapeamento da realidade, a partir do momento que você identifica quais são as principais demandas sociais dentro de cada área de atribuição, você consegue se antecipar ao conflito, você consegue adotar medidas que vão prevenir uma lesão que uma atuação mais demandista e reativa não seria capaz. E aqui eu cito um exemplo também relacionado ao momento atual. O Procurador-Geral de Justiça aqui em São Paulo, ele criou um grupo de crise para tratar de temas sensíveis nesse combate ao Covid. Eu fui convidado para participar do grupo relacionado ao patrimônio público. E qual que é a nossa preocupação nesse momento? Transparência por parte dos gestores públicos em todas as compras que eles estão fazendo agora sem licitação em razão da emergência. Em razão de todas as contratações de servidores temporários que estão sendo feitas agora sem processo de concurso público em razão dessa situação de necessidade.
para que haja transparência em todos os pagamentos de hora extra, ou seja, pagamentos extraordinários. Então, nós, neste grupo, estamos definindo uma série de informações que cada prefeito deverá disponibilizar num site para que fique bem transparente, viabilizando o controle social dessas despesas. Não apenas o Ministério Público tem interesse em saber como está sendo gastado o dinheiro para o combate ao Covid. Toda a população. É importante a participação da sociedade civil nesse momento para prevenir ações desastrosas, para prevenir desvios num cenário desse de hipervulnerabilidade da população. Então, esse é um exemplo de atuação proativa. Ao invés de aguardar o superfaturamento, nós buscamos, por meio de uma recomendação, a gente faz um modelo de recomendação, que será espelhado pelos promotores do patrimônio público em todo o Estado, para que os municípios, em seus sites, disponibilizem com transparência essas informações. Esse é um exemplo, no atual cenário, de atuação proativa. O que faria um promotor tradicional? Vai dar trabalho fazer isso. Vou ter que analisar o que é importante, fazer uma recomendação. Eu vou ficar aqui, o dia que alguém trouxer uma representação sobre um desvio que foi feito, uma compra com preço superfaturado, aí eu vou atuar. Não, esse é o Ministério Público demandista. Então, quando a gente traz para a área do patrimônio público essa atuação proativa, não me vem nenhum exemplo melhor do que a questão da transparência. Nada é melhor para prevenir um ato de desvio, uma malversação, do que a transparência nos gastos públicos. Então, esse é o segundo vértice da atuação prática consequência do MP resolutivo. O primeiro vértice é uma atuação refletida, reflexiva, conhecimento da realidade. O segundo vértice é uma atuação proativa, antecipar-se à solução do problema. E aí o terceiro vértice da atuação consequente do Ministério Público Resolutivo é justamente a atuação resolutiva, ou seja, ao tomar uma medida para tutelar qualquer bem que seja, o Ministério Público ele deve avaliar qual que será a medida mais eficiente, mais eficaz, que assegure a proteção da maneira mais adequada possível, e não necessariamente será a judicialização. Muito ao contrário, Jamil, a gente sabe, pela experiência e pelos estudos nessa área de negociação, são inúmeras as vantagens de você encontrar uma solução pacífica para um conflito de interesses, e a negociação é um dos mecanismos de autocomposição que está posta na mesa. Porque quando a gente negocia, a gente faz um diálogo entre todas as partes envolvidas no conflito. E essas partes envolvidas no conflito, elas vão buscar juntas a melhor solução para esse conflito. Cada uma dá uma solução, apresenta o seu ponto de vista, o seu interesse, importante distinguir interesse de posição, e quando elas juntas, por meio de cooperação transparente, leal, com boa fé, chegam a uma solução pacífica, o índice de adimplemento de conflitos, de obrigações assumidas numa solução negociada é infinitamente superior ao índice de adimplemento de uma obrigação fixada numa sentença. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando essa solução é construída por meio desse diálogo, essa cooperação e essa lealdade, essa transparência, ela vai ser muito mais adequada para todas as partes. Então ela vai trazer uma pacificação social, ela vai ser exequível. Às vezes você judicializa, consegue uma sentença que é inexequível, nenhuma das partes terá aptidão para adimplir aquela obrigação imposta na sentença de maneira unilateral, sem diálogo, sem discussão. Então, tudo isso nos leva à noção hoje, e essa é uma tendência no direito mundial contemporâneo, de não se valer apenas da porta judiciária. Aí vem a ideia de sistema multiportas, né, de acesso à justiça. Temos várias outras portas, arbitragem, negociação, mediação, conciliação, práticas restaurativas, convenções processuais. Todos esses mecanismos alternativos de solução de conflito devem ser empregados nesse terceiro vértice de atuação resolutiva do Ministério Público. O foco, Jamil, deve ser no resultado, na efetiva proteção do bem jurídico e, sempre que possível, na resolução direta do conflito, sem a necessidade da intermediação do Poder Judiciário. E aí você me pergunta, Landolfo, tudo isso é maravilhoso, né?
vai exigir do Ministério Público uma nova postura. Agora, o Ministério Público de hoje já vem agindo assim? Aí eu tenho que reconhecer que a gente ainda está numa fase de transição. Ainda há um conflito, inclusive nas próprias instituições, entre visões mais conservadoras, demandistas, e essa visão mais contemporânea, essa visão mais resolutiva. Porque hoje a gente depende também, para poder entregar esse modelo de atuação, de uma mudança de estrutura de trabalho. Não dá para manter a mesma estrutura de trabalho, o mesmo modelo de trabalho. Então, veja, o outro, agora vamos ficar no cenário do Covid. Aqui em Santos, na Baixada Santista, nós temos uma conurbação urbana. Aqui, cada município é um bairro do outro. Aqui, cada cidadão é um vetor de transmissão para os outros munícipes, porque aqui nós temos realmente uma região metropolitana com conurbação, um grande aglomerado urbano. Então, não dá para você ter uma atuação no Ministério Público de Santos diferente do Ministério Público de São Vicente. Né? E hoje, qual que é nosso formato de trabalho? Ainda não é o ideal. Nós temos um promotor de saúde pública em Santos, nós temos um promotor de saúde pública em São Vicente, outro no Guarujá, outro na Praia Grande, outro em Cubatão. E não raras vezes, eles apresentam soluções diferentes para a mesma situação hipotética posta. Isso gera uma atuação errática que não traz efetividade. Então, para que nós tenhamos um Ministério Público resolutivo, nós precisamos avançar em novas estruturas de trabalho. E aqui, o que é ideal? Regionais. Regional de saúde pública, regional de educação, regional de patrimônio público, regional de segurança pública, regionais para a tutela dos temas mais sensíveis para a sociedade, para que a atuação hoje seja transfronteiriça, não dá mais atuar cada promotor dentro da sua comarca. A atuação ela tem que ser transfronteiriça e para isso a gente precisa, então, de novas estruturas de trabalho. Nós temos modelos sensacionais de Ministério Público Resolutivo com esse formato mais atual. Por exemplo, dentro do MP de São Paulo, na área ambiental, nós temos os grupos de defesa do meio ambiente, os GAEMAS, que têm essa atuação regionalizada. Os resultados são muito mais eficazes. O Ministério Público do Paraná criou a Regional de Segurança Pública. Então, é uma regional que cuida do tema segurança pública e do aspecto criminal, e também no aspecto coletivo, difuso, em toda a região. A atuação é muito mais efetiva. Então, esse novo Ministério Público, que a Constituição de 88 inaugurou, ele precisa de uma nova estrutura de trabalho. Não dá mais para trabalhar com a mesma estrutura que tinha antes da Constituição de 88. E além da estrutura de trabalho, nós precisamos avançar também no método de trabalho. E aí, que é um grande passo, um grande salto de qualidade que o Ministério Público pode dar. E que ainda precisa evoluir bastante. Não dá mais, Jamil, para o promotor ficar com a bundinha na cadeira dele dentro do gabinete. Isso aí não existe mais. O promotor ele tem que ser um agente político, ele tem que fazer mapeamento das demandas sociais de maneira refletida, identificar a problemática. Ele tem que estabelecer, então, uma atuação proativa e resolutiva. Como é que ele vai fazer isso no seu dia a dia? Plano de trabalho, plano de ação, estratégia. Então, nós temos em cada Ministério Público um planejamento estratégico. Tá? Esse planejamento estratégico, ele traz para cada esfera de atribuição quais são as metas, quais são os objetivos. Mas isso hoje, em muitos ministérios públicos, ainda é muito abstrato, ele não vem sendo incorporado nas rotinas das promotorias. Mas tem promotorias que já incorporam. E como que é isso? É você trazer um plano de ação. Você, lá na sua promotoria de habitação e urbanismo, você identifica as principais demandas sociais, os casos mais complexos, e a partir daí estabelece prioridades. Dentro dessa sua prioridade, que você elegeu a partir desse mapeamento, você estabelece metas, e aí a gente faz uma análise quantitativa do trabalho, e estabelece objetivos, que é uma análise mais qualitativa. Faz controle de resultado. Ao final de cada período, plano de ação. Essa é a forma de atuação do Ministério Público resolutivo. Promotorias com projetos de ação.
promotorias com planos de ação, e não promotorias reativas, que ficam aguardando uma notícia de fato aportar na sua mesa para, a partir daí, tomar alguma providência. Tá? Então, essa é a ideia de Ministério Público Resolutivo. E nós conseguimos identificar, nesse cenário de pandemia, uma série de ações resolutivas no Ministério Público brasileiro. E nós temos vários interesses. Olha só como a situação é complexa. Nós vamos ter interesses de consumidores, nós vamos ter interesses na área do patrimônio público, interesses na área de saúde pública, que é o preponderante em todas as situações. Consumidores. Quando começou a quarentena, quando foi decretada a calamidade pública, quando os municípios começaram a adotar suas quarentenas, as pessoas pararam de viajar. Não dá para pegar um avião, não dá para viajar. Muitos países fecharam seus aeroportos. Então, começou a surgir conflito nas compras de passagens aéreas. E aí, como é que eu vou fazer? Comprei uma passagem para Portugal. Portugal fechou o aeroporto para qualquer país. E aí, o que eu faço com essa passagem? Como que eu vou negociar com as empresas aéreas? O Ministério Público Federal, juntamente com a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, mas o Sistema Nacional do Consumidor, o Senacom, por meio de reuniões e negociações, eles formalizaram um compromisso de ajustamento de conduta, um TAC, estabelecendo lá as regras para as hipóteses de remarcação, cancelamento e reembolso de passagens aéreas, incluindo voos nacionais e internacionais. Você imagina, Jamil, tanto que isso vai prevenir de demanda no judiciário. Essa é uma atuação proativa. Antes do problema surgir, vamos tomar alguma providência por meio da negociação com as partes envolvidas. Não é só o interesse do consumidor que tem que ser levado em consideração nesse momento. Nós não podemos quebrar as companhias aéreas. Elas são importantes para a atividade econômica do país. Então, foi feito um acordo que trouxe 3 parâmetros que foram decisivos para prevenir uma série de litígios judiciais. Então, a possibilidade de remarcação sem custo durante o prazo de validade das passagens, a possibilidade de cancelamento, convertendo-se o valor da passagem em crédito, que pode ser utilizado durante 1 ano, contado da data do voo. E a terceira opção, que é o reembolso, possibilidade inclusive de reembolso, e neste caso serão cobradas as taxas e as multas previstas nas regras tarifárias, e esse resíduo que será reembolsado será pago 12 meses após o pedido do reembolso. Essas medidas, existem outras obrigações que foram assumidas pelas empresas aéreas nesse compromisso, mas essas 3 são as principais. Ainda falando em consumidores, uma outra situação de potencial conflito, potencial judicialização, é aquela relacionada às mensalidades escolares. As escolas fecharam. E aí tem ensino básico, ensino infantil, estou falando dos estabelecimentos privados de ensino. Eu recebi várias mensagens de pais, alunos, professor, como é que eu faço? A escola ainda não baixou mensalidade, eu quero cancelar, não tenho condição de continuar, eu sou profissional autônomo, sou dentista, tive que fechar meu consultório, e aí, como é que eu faço? Vários ministérios públicos estão expedindo recomendações para as entidades de ensino, por meio dos promotores naturais em cada comarca, para que elas sigam alguns parâmetros para que esses conflitos sejam solucionados de uma maneira justa, harmônica, sem que o prejuízo recaia apenas nos ombros dos consumidores e também sem que haja risco para a sobrevivência financeira dessas instituições. Então, uma das recomendações, aqui eu estou falando pelo MP de São Paulo, o promotor encaminha uma recomendação para as entidades de ensino para que elas encaminhem aos alunos, por meio de seus representantes, a planilha de custos do ano de 2020 e a nova planilha de custos, levando em consideração a economia que está sendo feita com energia, com transporte, com vale alimentação dos seus servidores, com a própria merenda escolar, com material escolar, e que essa redução de custos seja repassada para os alunos, para os pais. Havendo redução dos custos, que ela seja feita de uma maneira proporcional
as parcelas mensais dos contratos. Caso o consumidor, consta também nessa recomendação do MP de São Paulo, caso o consumidor decida pela rescisão do contrato, que não haja cobrança de multa, porque é uma situação de caso fortuito indiscutível, então que não haja a cobrança de multa, mas que se busque sempre a preservação do contrato para interesse não apenas dos consumidores, como também das instituições de ensino. A MP de Minas Gerais foi além, a recomendação dele traz tarifação, olha, redução de 20% do valor das mensalidades escolares. Então, cada Ministério Público buscando, por meio da recomendação, que é um instrumento conferido pela legislação ao Ministério Público, que também serve para solução de conflitos fora do sistema de justiça, do judiciário, é um mecanismo importante, ele não vincula, mas é uma advertência, olha, você não está obrigado a cumprir, mas se não cumprir, essa será a linha de atuação do Ministério Público em eventual judicialização. Ainda falando em relação de consumo, uma outra atuação resolutiva do Ministério Público brasileiro é a seguinte: o Ministério Público tem expedido recomendações para as associações comerciais, para os comerciantes, para que eles se abstenham de elevar, sem justa causa, os preços de produtos que hoje são essenciais para o combate ao Covid. Álcool em gel, máscaras descartáveis. Que esses aumentos estejam devidamente justificados. Olha, a aquisição já foi por preço maior, eu tenho que repassar esse aumento ao consumidor. Se ele não conseguir demonstrar isso, a sua cobrança de preço abusivo, para além de prática abusiva, inclusive é crime contra as relações de consumo. Então, em todo o Ministério Público brasileiro, os promotores do consumidor estão expedindo recomendações aos comerciantes, às associações comerciais, para que observem, não incorram em prática abusiva, elevação sem justa causa de preço desses produtos. Isso também é uma atuação resolutiva, visa prevenir a lesão a bens massificados, que invariavelmente levaria a uma litigiosidade em massa no Poder Judiciário. Trazendo agora para o campo da saúde pública, que é o principal. Um dos temas mais polêmicos hoje é a questão do Pacto Federativo, né? E o Supremo Tribunal Federal, ele adotou uma decisão clara nas ações diretas de inconstitucionalidade 6341 e na DPF 672. Ele disse o seguinte, que a Constituição Federal assegurou o exercício da competência concorrente em matéria de saúde aos governos estaduais e distrital, e também à União, e suplementar aos municípios. E essa competência suplementar dos municípios traduz a ideia de que eles podem estabelecer outras restrições para além das restrições estaduais, mas essas restrições não podem afrouxar a restrição estadual. Ele pode restringir mais, mas não pode restringir menos. Aqui em Santos, por exemplo, o prefeito adotou um decreto que é mais restritivo que o decreto estadual. Está correto. Agora, em São Vicente, no Guarujá e em Cubatão, e agora, mais recentemente, em Praia Grande, os prefeitos relativizaram a quarentena, relaxaram a quarentena, editando decretos que são menos restritivos que o decreto estadual. Aqui não pode. Aqui, a atuação deles está desrespeitando o entendimento do Supremo Tribunal Federal, afrontando a Constituição Federal, e ela deve ser impugnada. E qual que é a melhor maneira de impugnação? Sempre que possível, sem a judicialização. Então, vários colegas, vários promotores conseguiram fazer com que os prefeitos recuassem através de recomendação. Recomendou ao prefeito que alterasse o decreto, excluindo essas normas menos restritivas, que abriam serviços que não eram considerados essenciais pelo decreto estadual, e os prefeitos atenderam muitas dessas recomendações, evitando a judicialização. Outros prefeitos não atenderam, aparentemente foi o caso de Ribeirão Preto. O colega encaminhou uma recomendação, ele não acolheu a recomendação, e aí foi necessária a ação civil pública, que teve a liminar favorável, concedendo a liminar nessa ação civil pública, e está correto o Poder Judiciário. Aqui em Santos, nós estamos muito preocupados com esse relaxamento em outros municípios, porque os exames, os testes estão mostrando
que proporcionalmente os municípios que relaxaram têm mais casos que os municípios que não relaxaram. Então, tem essa preocupação nossa, não é apenas de defesa da ordem jurídica. A gente está defendendo a ordem jurídica, impugnando um decreto que seja inconstitucional. Mas a nossa preocupação vai além. Esse decreto estadual ele está embasado em evidências científicas, está embasado em diretrizes da Organização Mundial da Saúde, do próprio Ministério da Saúde. Não pode o prefeito, preocupado eventualmente com uma reeleição, né, que está sofrendo muita pressão, ele relaxa a quarentena, o isolamento social, sem nenhum amparo científico que legitime esse relaxamento, tão somente porque ele quer relaxar. Isso afronta a regra de competência suplementar e afronta a saúde pública e deve ser impugnado por todo o Ministério Público onde isso acontecer. Tá? Então, esses são os exemplos aí de atuação resolutiva que eu consegui destacar para a gente trazer aqui casos concretos. E agora eu fico à disposição aí, Jamil, de eventuais outras questões dos alunos suas, para a gente finalizar o nosso bate-papo. Professor, muito obrigado por essa excelente aula sobre esse momento, né, que passa toda a humanidade referente ao coronavírus e a atuação do Ministério Público. E mostrou o tamanho da importância que é um Ministério Público realmente proativo, né, que se antecipe ao problema dentro dessa perspectiva até mesmo da busca de uma tutela preventiva, né? É muito melhor que nós evitemos o problema do que depois nós fiquemos correndo atrás de soluções, né? Até relacionado a questões envolvendo patrimônio público, de que adianta, né, de repente, uma ação de improbidade, depois ter condenações milionárias, isso depois de 10 anos, vai receber sabe lá de quem, quando é que vai receber, em que medida será que o patrimônio público vai ser ou não de fato ressarcido? Nessa busca, né, nessa nosso fetiche pelo processo, pela judicialização e pela jurisdição estatal, nós esquecemos da função principal de toda a atuação de todos os membros, né, que trabalham nessa gestão de conflitos, que é resolver o problema, né? E, enquanto advogado, eu percebo que muitas vezes existe, né, a necessidade também do advogado estar aberto para isso, né? Porque o advogado, às vezes, se fecha dentro do seu mundo litigioso ou de questões envolvendo o direito privado ou até mesmo o direito público de uma forma mais clássica e esquece que existem outras formas que não a jurisdição estatal de resolver o problema do cliente. É muito mais fácil que se chegue um advogado preparado no Ministério Público e resolva, de repente, um conflito de direito ambiental por uma simples atendendo recomendações ou então apresentando quais são os seus pontos, eventualmente, num compromisso de ajustamento de conduta, né? Que também os alunos que vão se formar e que optem pela advocacia estejam preparados para uma atuação resolutiva em cooperação ao Ministério Público, né? Não somos inimigos, muito pelo contrário. É uma atuação coordenada que vai resolver o problema, porque para o cliente também vai ser pior se envolver numa batalha judicial, passar anos e anos com o desgaste emocional de um processo, de repente, ao final, ter uma condenação milionária que não conseguirá pagar ou que vai, com certeza, causar prejuízos na sua esfera financeira. Fora isso, professor, eu vejo e até gostaria que passasse sua visão, uma dificuldade nessas ações civis públicas envolvendo essa discussão sobre decretos, inconstitucionalidade de decreto. Porque até mesmo como que, igual no caso de Ribeirão Preto, né, foi necessário ajuizar uma ação civil pública. Como é que o Ministério Público vai fazer para discutir isso em ação civil pública sem discutir a constitucionalidade do decreto propriamente dito, né? Como é que ele vai trabalhar dessa forma incidentalmente? A opção da ação civil pública, nós queimamos muito neurônios aqui quando a gente definiu optamos pela ação direta, pela representação ao PGJ, para impugnar esses decretos via controle concentrado. A nossa principal preocupação foi uma solução mais efetiva, porque, infelizmente, Jamil, ainda os operadores de direito, eles são muito voluntaristas, vamos dizer assim. Então, às vezes, o juiz vai dar uma liminar porque ele acha que deve dar uma liminar, embora a OMS, embora o Ministério da Saúde, embora todas as diretrizes
vão em sentido contrário. Então, a gente quis fugir da discussão pulverizada em cada município, por meio de ação civil pública, e nós quisemos levar essa questão para ser solucionada diretamente no controle concentrado por quem vai dar a palavra final mesmo nessa temática. Então, foi uma questão de estratégia. Mas, na ação civil pública, isso vai ser discutido incidentalmente, e aí tem que avaliar o pedido que o colega apresenta na inicial. Tem que ser um pedido de obrigação de não fazer, de não desrespeitar as diretrizes estaduais, e aí, incidentalmente, ele argue a inconstitucionalidade do decreto, mas não pode entrar com a ação pedindo a inconstitucionalidade do decreto, aí seria realmente, a ação civil pública seria a via adequada. Agora, se a petição inicial tivesse cuidado de fazer um pedido alternativo, que não seja a declaração de inconstitucionalidade, é uma via também que pode ser empregada. A nossa opção pela ação direta de inconstitucionalidade foi porque aqui em Santos, por exemplo, nós estamos tendo muitas liminares em mandado de segurança individual pelos juízes da Fazenda Pública, que vão completamente contra o decreto municipal, contra o decreto estadual, vão contra as diretrizes da Organização Mundial de Saúde, porque o juiz acha que é assim. E assim, hoje, nesse momento de pandemia, que ninguém sabe absolutamente nada, nós, operadores de direito, mais do que nunca, devemos respeitar o que diz a comunidade científica. Então, a judicialização tem que ser a última hipótese. Quando houver necessidade da judicialização, neste caso, por exemplo, de Ribeirão, nesse caso aqui de São Vicente, impugnação desses decretos, nós estamos preocupados em defender a ordem jurídica também, né? Que cada ente federativo permaneça dentro da sua quadra de competência. E isso é fácil, porque nós temos a decisão do Supremo nos dando os parâmetros. Então, nesses casos em que houve a judicialização, nós não estamos querendo passar por cima das diretrizes científicas, muito ao contrário, estamos querendo que elas sejam respeitadas. Mas a gente, por estratégia aqui em Santos, optou por levar essa questão diretamente em São Vicente, em Cubatão, diretamente ao TJ. Muito legal, professor. Porque é algo, né, inclusive é discutido em aula, essa impossibilidade de se arguir inconstitucionalidade em concreto, né? Tem que ser sempre trazer de forma incidental e que aí vai da estratégia do próprio Ministério Público, né? Ou de quem esteja ajuizando a ACP. Um outro ponto que eu achei interessante até da sua fala, professor, será que hoje o princípio da participação pelo processo, né? Será que nós teríamos que pensar até num princípio da participação pelo resultado da resolução daquela disputa, daquele problema, né? Porque vê hoje uma forma muito incisiva que o Ministério Público atuando em prol de relevante interesse social, atuando na implementação de políticas públicas, sem ter a necessidade de efetivamente ter um processo, né, naquilo que nós classicamente conhecemos como processo, né, sem ter um litígio. Então, essa visão mais consequencialista, né, de uma prática mais consequencialista do Ministério Público, acaba sendo algo que permite uma participação, né, uma implementação de políticas públicas pela a resolução daquele conflito, não necessariamente, né, pelo processo, o que é algo também muito interessante, né? Professor, eu tenho somente a agradecer pela sua disponibilidade, tá? De ter aceitado logo de início esse convite da Unifafib. Esse é um projeto inicial nosso que o senhor inaugura aí com chave de ouro, envolvendo debates jurídicos, né, sobre esse momento de surto de coronavírus. E nós somente temos a agradecer, desde já, né, em nome até da professora Joana, que nos autorizou a realizar esse convite, já convidamos o senhor para que um dia volte à região e esteja presencialmente conhecendo a faculdade em Bebedouro e debatendo um pouco mais sobre os interesses difusos e coletivos. Lembrando, muito obrigado novamente. Oi. Não, Jânio, pode continuar. Pode continuar? Pode. Amanhã teremos uma live também envolvendo questão de coronavírus e questões penais com o professor Rafael Catani e com o professor Rafael Faria, que também será imperdível, tá? Todos que estão aí presentes